pessoas que sofrem todos os dias dentro de um relacionamento e mesmo assim não conseguem sair dele. Será que você é um? Você chora, você se cansa, você se sente desvalorizado, você se sente incompreendido, mas mesmo assim você fica preso, você não consegue sair e pior, todas as vezes que você promete para si mesma, eu vou sair desse relacionamento porque eu não aguento mais, quando chega na hora, você se vê repetindo o mesmo padrão e continuando esse relacionamento abusivo, tóxico e traumático que você se colocou. Então, esse vídeo hoje chegou para você, porque aqui eu vou revelar 5 sinais para que você tenha uma clareza sobre o seu relacionamento. Então, se esse tema já falou com você, se você quer descobrir como está o seu relacionamento, já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha e vamos juntos nessa jornada. Para quem não me conhece, eu sou a psicanalista clínica Michele Carnino e dentro desses últimos tempos, o que eu mais tenho visto em consultório é casos relacionados a relacionamento. Então, anota aí. A grande regulação, nem tudo que parece amor é amor. Porque entenda, o que é amor para você? Eu preciso que você busque uma referência aí dentro da sua memória. Eu só sei aquilo que eu visualizei, aquilo que eu aprendi. E talvez o modelo de amor que você aprendeu esteja um pouco equivocado. Então vamos fazer uma análise. Se você nunca tivesse ouvido falar de café, se você nunca tivesse visto café, sentido o cheiro ou até mesmo o sabor do café, como que você teria a percepção do que é tomar um café? Você não teria? Então eu não sei qual foi a sua construção do que é amor, que você tenha certeza que o que você vive é um relacionamento amoroso, porque eu quero que você entenda, amor não faz você se sentir desvalorizado. Amor não te deixa aflito o tempo todo. Amor não te deixa em estado de estresse e duvidando de si mesmo, porque amor é algo para ser saudável. Aí entra um porém. Muitas vezes eu confundo amor, porque aquela pessoa preenche em mim uma falta, então eu entrego tudo para ela porque eu acho que ela vai suprir aquilo que falta em mim. Então eu preciso que você avalie isso. Será que o que eu sinto por essa pessoa é amor? Ou essa pessoa está suprindo uma carência dentro de mim? Porque a gente não pode simplesmente terceirizar a responsabilidade. A gente tem que entender que a responsabilidade é minha, porque eu fico. E eu sei que muitas vezes a gente gosta, eu pego muito em consultório, o problema é o outro. Não. O outro faz comigo aquilo que eu permito e eu preciso que você tenha clareza disso, tá? Então esse é o primeiro sinal. Nem tudo que parece amor é amor. Então vamos para o sinal 2. Você começa a justificar o injustificável. Isso daqui é um ponto muito sério, tá? Porque você começa a falar que ele teve uma infância difícil. Ai, ela não teve um pai presente. Ai, ela teve escassez lá na infância. Eu não sei o que você começa a justificar para descomportamentos funcionais, para agressão verbal, para falta de comprometimento. O porquê que você fica justificando uma pessoa que não se compromete com você, de fato? Ou por que você fica defendendo uma pessoa que não tem o mínimo de comprometimento com você? Aí agora eu quero fazer uma pergunta. Será que você que está aí me assistindo hoje tem comprometimento com você mesmo? Com você mesmo? Porque o outro observa como eu me trato. E eu sempre gosto de falar isso no consultório. As pessoas me tratam como eu mostro para elas. Por exemplo, eu já peguei um caso no consultório que a minha paciente, ela não se sentia merecedora de comprar um shampoo de R$ 10. Óbvio que a pessoa que estava se relacionando com ela observa, aprenda uma coisa, as pessoas observam aquilo que eu e você faz. As pessoas não ficam observando o que você fala, porque o falar pode ser totalmente controverso com aquilo que você faz. Então não adianta eu falar que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou isso, quando na prática eu não me sinto merecedora, eu não me sinto capaz, eu não acho que eu tenho que viver coisas grandes. Então, é um padrão aprendido. Se aquela pessoa identificou que você se diminui, se aquela pessoa identificou que você é inseguro, é insegura, essa pessoa começa a
se comportar de acordo com a sua vulnerabilidade. Então você começa a literalmente receber menos do que merece. E aí a questão é, será que você tem comprometimento com você, de se sentir merecedora, de parar de se aceitar migalhas, de parar de justificar comportamentos que não são coerentes com a sua vida? Porque um dos maiores medos é, se ele for embora, se ela for embora, será que eu arrumo coisa melhor? E você percebe como essa crença limitante destrói a sua vida? Porque você não se sente capaz de viver algo bom na sua vida. Você não se sente capaz de viver um amor verdadeiro. E aqui eu quero que você entenda uma coisa, eu só posso entrar num relacionamento se eu estou cheia de mim. Relacionamento é soma, a pessoa entra, eu entro e nós somamos para construir algo, senão vira algo disfuncional. Então, avalie como você está. Você está inteiro hoje? Você está comprometido com você hoje? Porque senão, você realmente não consegue sair disso, porque existem partes quebradas em você, que não sustenta a sua decisão de liberdade, tá? Sinal 3, vamos lá, um relacionamento realmente baseado em amor, ele não faz você ficar ansioso, irritado, inseguro o tempo todo. O que eu tenho visto nos últimos dias em consultório são relacionamentos onde as pessoas não têm comprometimento. Então manda mensagem num dia e some, fala uma coisa e não cumpre. Você não sabe se você realmente é único, única na vida daquela pessoa, se aquela pessoa realmente tem interesse por você. Isso não é amor, isso não é alguém investindo em você. Isso é alguém que não tem comprometimento com aquilo que ela fala. E você fica aí se perdendo de si. Você fica aí muitas vezes perguntando: "Poxa, o que que eu fiz de errado?". Isso eu pego muito. "Nossa, será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa que ele ou ela não gostou?". E aí você percebe que você fica procurando defeitos em você, para justificar de novo o comportamento do outro e você fica adoecendo, e isso só vai se potencializando dentro de você. Agora, olha para isso com verdade. Se esse relacionamento está mais te machucando, te fazendo chorar, fazendo você se sentir inseguro, ansioso, eu quero que você avalie o quanto que isso tem sido saudável para você. E agora eu pergunto, isso é amor para você? Você se sente amado, amada, respeitado? Você pode ser quem você é dentro desse relacionamento? Quarto sinal, você começa a perder sua identidade. Depois de eu identificar esses 3 pontos com você, você percebe que aos poucos algo em você vai sumindo. Você se afasta de amigos, você se afasta de pessoas, porque você tem tanto medo de perder aquilo que você chama de amor, que você começa a ficar habitolado, até gerando uma dependência sobre aquela pessoa. "Ai, ele não me ligou hoje. Ai, ela gosta de mim, mas ela postou que saiu com a amiga, ela postou isso. Poxa, por que que não me mandou?". E aos poucos você vai se moldando para caber no mundo daquela pessoa e vai deixando de falar do que você gosta, vai deixando de fazer do que é importante para você, porque para você é mais importante ter um relacionamento do que ser responsável com a sua saúde, ser responsável com a sua identidade. E a pergunta aqui é: até quando você vai sustentar isso? Porque tudo aquilo que eu ultrapasso, que não é verdadeiro, eu sustento, então eu começo a viver no falso self. O que que é no falso self? É uma máscara que você está criando, e essa máscara está sendo moldada pelo seu medo de ficar sozinho, pelo seu medo de ser rejeitado, pelo seu medo de não ser amado. Então, eu perco a minha identidade, eu diminuo o meu valor para pertencer, para falar que eu tenho. Porque tantas pessoas têm um relacionamento, como eu vou ficar se eu não tiver? Mas uma coisa que eu paro no consultório e eu quero falar para você aqui hoje, vale a pena eu perder anos da minha vida num relacionamento tóxico, num relacionamento traumático, só porque eu tenho medo? Faça essa reflexão. Olhe para aquilo que você está escolhendo. Olhe qual tem sido a dinâmica do seu relacionamento. E o intuito desse vídeo não é eu terminar com relacionamentos, é eu falar para você ser responsável com a sua vida. Porque sim, talvez você que está me ouvindo seja a parte tóxica do relacionamento. E você fica machucando pessoas. Porque também tem aquela pessoa que infla o ego de saber que tem um monte de gente no pé dele ou dela.
Então seja responsável com a vida das pessoas. Sentimentos não é brincadeira. Você tem que ser coerente, porque tudo que você planta, você vai colher. De uma forma boa ou de uma forma má. Isso depende de você, porque você pode ter certeza, se todas as escolhas têm sido baseadas na dor, a dor está guiando o seu caminho. E eu quero que você reflita sobre esse vídeo, porque, como eu já disse para você, o nosso canal não é para pessoas que querem continuar presos na dor, é para pessoas que querem ter responsabilidade de identificar e sair desse lugar. Então, por isso que você está aqui. E mais uma vez, hein, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha, tá? E marca esses pontos, porque talvez esse vídeo é para você realmente fazer um mapeamento das suas emoções e sair desse lugar de dor, ok? E agora vamos para o nosso ponto 5. Você tenta sair, mas você não consegue. E se a gente analisar os 4 sinais que foram citados acima, o 5º ponto vai falar do medo do abandono, do medo da rejeição, porque você não consegue sair justamente porque você tem medo. E a pergunta é: qual é a dor que foi ativada em você, que faz você merecer menos? Porque se tem uma coisa que as pessoas não conseguem entender, e eu quero trazer essa clareza para você hoje aqui no consultório, tá? O que é um trauma? Por que eu sempre escolho os caras ou as mulheres erradas? Porque em algum momento eu aprendi que relacionamento era assim. Lembra que eu comecei falando no nosso vídeo que eu aprendi a visualizar o que é o relacionamento? Eu aprendi a me relacionar com as pessoas próximas a mim. Então, se eu comecei a identificar um padrão de relacionamento, eu trago isso para minha vida. Se eu cresci ouvindo que eu não fazia nada direito, que eu não era boa, que eu era chata, eu não sei o que você ouviu. E aquilo que você viu no relacionamento dos seus pais. Mas se você não olha para isso, você traz isso para o seu relacionamento. E você começa a confundir. Entenda uma coisa, o que deu certo para sua mãe e para o seu pai, é para sua mãe e para o seu pai. O que deu certo para o seu irmão, é para o seu irmão. Você tem que parar de se comparar e viver o seu relacionamento, porque você é único, exclusivo, você tem suas habilidades, então para de comparar, porque isso destrói você. Não tenha medo de ser você, não tenha medo de escolher, de ter autonomia da sua vida, porque pessoas curadas, ela atrai pessoas curadas para ela. Mas se você fica moldado à dor, você não tem a capacidade de escolher bem, porque você está escolhendo naquilo que te falta, naquilo que te machuca. Então você atrai pessoas que vão inflar isso dentro de você, ao invés de curar você. Lembra aquela frase? Pessoas curadas, elas curam. Pessoas feridas machucam. Então, quem é você nesse contexto? A que machuca ou a que fere? E você está permitindo que façam o quê com você? Se esse vídeo falou com você, eu preciso que hoje você saia daqui entendendo. Amor não é quando você se sente desvalorizado. Amor não é quando te deixa ansioso ou duvidando da sua capacidade. Amor não é quando você tem que se diminuir para caber. E muito menos quando você precisa acreditar que você nunca vai arrumar ninguém, porque aquilo é o melhor que você merece. Lembre sempre, nós estamos em constante crescimento, dia após dia. Eu espero que nós e você esteja se tornando melhor. É essa a convicção que você tem que ter, do relacionamento que você rega todos os dias. Vocês caminham para algo além, vocês caminham para se tornar pessoas melhores. Porque se não for assim, não é amor. Amor é quando soma, amor é quando frutifica, amor é quando aquela pessoa consegue ser uma pista de voo para você voar e ser você mesma. E cada dia mais crescer. Se te sabota, avalie. E principalmente, o meu foco aqui não é você só avaliar o seu relacionamento, é você avaliar o que te colocou nele. Qual foi a dor que fez você se colocar nesse lugar? E se você precisa de uma avaliação, se você entendeu que você repete esses padrões, mas você ainda não entendeu porque você se coloca, me chama, agende já a sua avaliação, que eu vou ter um prazer em receber você, porque você foi feito para resplandecer
e brilhar, tá? É sobre isso. Chega de sobreviver ao caos. Tá na hora de viver com plenitude. E para você que vem do YouTube, adivinha? A primeira avaliação ela é totalmente gratuita. Então já acessa o link aqui e vem comigo trilhar a melhor parte da sua história, a cura.